Estou de volta aqui às atividades do Senado. Semana passada participei de um seminário organizado por várias instituições, entre elas o IDP, a Faculdade de Lisboa, de Direito de Lisboa e várias organizações. E lá tive um debate onde nós tivemos a mediação do ministro Gilmar Mendes, de um lado o senador Aécio Neves e de outro eu, onde eu pude tranquilamente apresentar não só a minha versão, a minha visão, mas de muitos brasileiros que nesse momento entendem e traduzem essa ação política que tem início na Câmara, que eu me refiro à proposta de impeachment da presidenta Dilma, como algo que, mesmo estando garantido na Constituição, da maneira como está sendo feito, liderados pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sem ter uma base de crime de responsabilidade tipificado, não tem outra palavra que não seja a de que se está orquestrando um golpe visando tirar a qualquer preço, a qualquer custo, a presidenta Dilma do governo. Lá fiz essa fala. Lá me referi, como vou me referir aqui, ao que nós estamos vivendo no país nesse momento. Ficou mais evidente ainda que não é um processo normal com o tal do desembarque do PMDB do governo. Alguns chegam ao ponto de dizer, poxa, o PMDB era o partido que tinha maior participação no governo, vice-presidente, 7 ministérios, centenas de cargos, e, por uma decisão extemporânea, pouco inteligente, me pego aqui nas palavras de um PMDBista, meu colega presidente do Senado, Renan Calheiros, que tem sido, sim, não a voz de um lado ou de outro, mas tem sido sempre o presidente do Senado, presidente do Congresso, um líder importante do PMDB, procurando ajudar na solução política que o Brasil enfrenta. Acho que as palavras do presidente Renan, de muitos PMDBistas, precisam ter eco na sociedade. E foi muito precipitado. Em 3 minutos, nós tivemos uma decisão, senadora Fátima, perigosa para o Brasil. Lá no seminário, eu repeti uma frase que os brasileiros falam em todo canto. Nada é tão ruim que não possa piorar. Estamos diante de uma crise política, é verdade. Estamos diante de dificuldades econômicas. Eu estou usando a palavra dificuldades econômicas, e vou explicar daqui a pouco por quê. É verdade. Mas se está ruim, pode ficar péssimo. Se está ruim, pode piorar. Explico. Ouvi no seminário em Lisboa grandes juristas. Heleno Torres, professor da USP, que poderia muito bem estar lá no Supremo, porque foi indicado, chegou a ser sugerido. Ouvi juristas de Portugal, o seminário foi muito interessante, quero cumprimentar os organizadores, e termina que ele mudou um pouco o perfil, pelo menos na parte de algumas exposições, tendo em vista o momento que o Brasil está vivendo. Foi o caso do meu debate com o colega Aécio Neves. Ele falou o que quis, e eu pude também, obviamente, falar o que quis. Quero cumprimentar os democratas portugueses que estavam lá, fizeram manifestações antes do seminário, bem antes, fizeram na realização do seminário, após o seminário na Praça Luís de Camões. Democratas que estão indo às ruas, lá em outras cidades do mundo, não em defesa do governo da presidenta Dilma, não em defesa do PT, mas em defesa da democracia no Brasil, em defesa da normalidade democrática constitucional no Brasil. Eu ouvi de juristas, e quero aqui me referir especificamente ao professor Pedro Romano Martinez. Desculpa, o professor, quero me referir também ao professor que é respeitadíssimo por todos nós brasileiros, o Manuel Gonçalves Filho, que é
é uma pessoa que viveu todos os períodos de contratempos que o Brasil viveu. E ele falava na sua exposição que a divisão dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, não é para garantir governabilidade de governo nenhum. É para garantir que um governo ou que um poder não assuma um superpoder em detrimento dos demais. Vejam que esse esquema que o senhor Eduardo Cunha montou, numa revanche, como disse muito bem o ministro Zé Eduardo Cardoso ontem, apresentando a defesa da presidenta Dilma, numa revanche, porque ele não aceitava os pedidos de impeachment, até que, diante das provas que o Ministério Público tem, diante da apresentação da denúncia contra ele, ele disse, bem, já que agora o PT não vota comigo, vou aceitar acolher o pedido de impeachment. Foi esse o enredo, é esse o enunciado, é essa a narrativa desse golpe, que é um golpe capitaneado por Eduardo Cunha. Mas quando ele, o PMDB, diz, desembarca do governo, abandona o governo que eles faziam parte, aí ficou evidente que nós temos um alto risco, um risco de um mesmo partido. Vejam só, com todo o respeito a grandes líderes que o PMDB tem, mas eu queria chamar a atenção do Brasil, dos meus colegas senadores e senadoras. Quer dizer que a solução para a crise que nós estamos vivendo, de dificuldades econômicas, e uma crise política onde os partidos estão, na sua maioria, desmoralizados, onde a lista dos políticos que estão nos tribunais passa de 300, a solução é pôr o PMDB sem nenhum voto na presidência da República, tendo como vice, então, o presidente Michel Temer assumir sem votos, tendo como vice Eduardo Cunha, e na presidência da Câmara, o Eduardo Cunha, e na presidência do Senado e do Congresso, o presidente Renan Calheiros. Faço aqui uma ressalva. O presidente Renan Calheiros, que fez duras críticas ao Michel Temer, que tem procurado ser uma voz equilibrada, independente até na condução dos trabalhos do Senado e do Congresso, e eu aqui sou testemunha disso, nós não podemos. Será que é isso que os que propõem o impeachment querem? O PMDB governando o Palácio do Planalto, com Michel Temer, tendo como vice o Eduardo Cunha e estando presidindo a Câmara e o Senado? Essa é a solução para o Brasil. Se está ruim, pode piorar. Tem um ruim e tem um perverso. Essa é a saída perversa. Essa é a saída perversa. Porque aí sim, nós vamos viver uma crise institucional. A Constituição é muito clara. É óbvio que eu vejo, às vezes, um discurso fácil. Ah, mas tem um rito do Supremo. Claro que tem um rito do Supremo. Ah, mas está escrito na Constituição o impeachment. Claro que está escrito aqui, no artigo 85, no artigo 86. Sabe o que está escrito no artigo 85? Eu leio aqui a Constituição. São crimes de responsabilidade, que aí sim pode dar justificativa ao impeachment. Os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Eu vou ler aqui, peguei no Aurélio. O que é atentar, líder Humberto Costa? Um crime que venha a atentar contra a Constituição. Vou ler aqui o que é atentar. No dicionário, no Aurélio, significado de atentar. Significado de atentar. Cometer um atentado contra algo ou alguém. Desrespeitar, atacar, ofender, afrontar, ultrajar ou insultar. Essa é a base. Onde é que se sustenta o atentado da presidenta Dilma contra a Constituição? Eu duvido que outro partido no poder tivesse colocado 8 ministros do Supremo, como os nossos governos fizeram. Ministros que chegaram lá e estão comprovando sua independência. Duvido que outros não dariam jeito. Duvido que um ministro da Justiça de alguns partidos fizesse o que o ministro por ter sido republicano. Então, eu queria aqui
dizer que o risco não é só nós termos um impeachment sem crime de responsabilidade tipificado. Faço um apelo. Não venham dizer que é a voz das ruas. O PMDB incorreu num erro. Foi ouvir a voz dos militantes do PMDB levados a uma posição por conta de um segmento poderoso da imprensa absolutamente parcial, que afronta a Constituição todos os dias, como tem feito os grandes grupos econômicos, todos os dias, com agressões, com mentiras e tentando levar o Brasil para o abismo. É isso que tem feito. Aliás, eu digo com tranquilidade aqui, lamentavelmente, a biografia de grandes jornalistas está sendo manchada por conta desses episódios. É uma pena, eu lamento, mas também vejo todos os dias grandes jornalistas fazendo belos textos, grandes reportagens, colocando a verdade, colocando que, independente das críticas ao governo do PT, ou até mesmo ao PT ou à presidenta Dilma, eles estão fazendo a defesa da democracia. É isso que estão fazendo os artistas, os intelectuais, alguns membros nobres da OAB, diferente do que tomou a decisão, que é uma parte, com certeza, vergonhosa da história da OAB, como foi na época de 64, quando apoiaram. Isso não significa que os advogados fazem coro com isso. Mas essas panelinhas montadas em muitos estados que garante o voto depois. A revelia de um Lavené, que esteve lá assinando o impeachment do Collor e fez a diferença do impeachment do Collor para essa proposta absurda de impeachment da presidenta Dilma. Eu queria aqui cumprimentar o ministro José Eduardo Cardoso, que fez a defesa da presidenta Dilma com serenidade, com firmeza, e depois da defesa apresentada, que os membros daquela comissão possam refletir. Não temos que ficar aqui também com soberba, acusando quem se posiciona para um lado ou para o outro, mas fazendo um apelo pelo país, pela democracia. Não custa nada. Daqui a 6 meses temos eleições. Esperem, ganhem as eleições. Mudem os governos pelo voto, como estabelece a Constituição. Daqui a 2 anos e meio, vamos ter uma eleição geral para o Senado, para a Câmara e para a Presidência da República. Vençam no voto. Senador João. Eu ouço Vossa Excelência, para poder concluir. Mais uma vez, para parabenizar, né, pela reflexão, sempre com muita lucidez, com muita responsabilidade que Vossa Excelência tem feito, né, nesta casa. Segundo, me associar a Vossa Excelência nos cumprimentos que fez ao advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, pela brilhante defesa que fez ontem, encaminhando, portanto, contra o pedido de impeachment da presidenta Dilma. Brilhante defesa, porque, na verdade, Zé Eduardo, advogado, respeitado que é em todo o país, foi brilhante porque a verdade estava com ele. E ontem ele deu uma bela aula, né, de direito constitucional. Segundo, senador, também me somar a Vossa Excelência, que o que a gente quer é o respeito às regras do jogo. É o respeito às regras do jogo, portanto, o respeito à ordem constitucional. Na verdade, senador Jorge Viana, o que está acontecendo é que, na medida em que cresce exatamente a manifestação popular, na medida em que cresce a resistência contra o golpe e, portanto, o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma se enfraquece, o que é que a gente está agora assistindo? Outras manobras. Tipo o seguinte, vamos fazer eleições direto agora para presidente daqui a 2, 3 meses. Sinceramente, é lamentável tudo isso, porque, como Vossa Excelência coloca, vamos respeitar as regras do jogo. Ou seja, nós esperamos que haja bom senso e, na medida em que evolui a tese, como está evoluindo, de que o impeachment não se concretizará, porque, de fato, não há amparo constitucional, portanto, pelo amor de Deus, não inventem outra desculpa.
culpa, violando a própria Constituição, quando as regras do jogo estabelecem, como Vossa Excelência mesmo acabou de mencionar, calendário eleitoral 2016, calendário eleitoral, portanto, 2018. Muito obrigado. Eu queria só dizer que o ministro José Eduardo Cardoso, defendendo a presidenta ontem, ele falou em vez de rasgarem a Constituição, em vez de aplicarem um golpe de Estado, sim, porque há uma ação dirigida do presidente Eduardo Cunha, condenado, réu confesso no Supremo Tribunal Federal. Que legitimidade, que país nós teríamos com impeachment conduzido para e passo pelo senhor Eduardo Cunha? E ele agora começou a negar, a não receber os pedidos de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer, que assinou decretos, deixou claro que o governador de São Paulo, na defesa ontem, foram mais de 30 decretos iguaizinhos da presidenta Dilma, mas é do PSDB, aí pode. Todos os governos fizeram as pedaladas, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu queria deixar aqui claro é que veja como está se agravando. Hoje, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, determinou ao presidente da Câmara que aceite o impeachment contra Michel Temer. Olha a situação que nós estamos indo, líder Humberto Costa. Olha a situação de absurdo que nós estamos indo. E alguém pode me perguntar, mas o PT é a favor do impeachment do Temer, já que os argumentos são os mesmos, ele foi eleito na mesma chapa? Eu não sei a posição do meu partido. Eu só sei que eu sou contra. Porque eu sou contra o impeachment do Temer, como eu sou contra o impeachment da presidenta Dilma, sem crime de responsabilidade. Volto a repetir, está na Constituição o impeachment. Pode ter impeachment. Tem rito estabelecido pelo Supremo, mas do jeito que estão fazendo, é golpe. Então, eu faria aqui um apelo, porque a maioria deles dizem, sim, mas qualquer jeito vai ser muito ruim. Se tiver impeachment, vai ser ruim. Se não tiver, vai ser ruim. Se não tiver impeachment, se a Constituição for respeitada, se as oposições inquietas, intolerantes, atenderem o calendário eleitoral e disputarem nas urnas o poder no Brasil daqui a 6 meses e depois em 2018, se for esse caminho, não tenho nenhuma do presidente Lula, a presidenta Dilma passando a votação do impeachment, fará um novo governo. Um governo que possa unir o Brasil, um governo que possa corrigir os erros, um governo que possa seguir dando todo o apoio ao combate à corrupção, mas um governo que faça com que esse país volte a crescer, a preservar e ter garantia de preservar suas políticas sociais. Então, não vale dizer que tanto faz ter impeachment, não tem impeachment, que vai dar a mesma coisa. Não. Se tiver impeachment sem crime de responsabilidade, esse país vai para a ilegalidade. Vamos ter um governo ilegítimo. Eu não aceito ter um presidente sem voto e o vice-presidente Eduardo Cunha. Quem que vai aceitar? Rasgar a Constituição. Agora, se nós não tivermos o impeachment, se a Constituição for respeitada, o que é que nós vamos ter? A possibilidade da saída democrática. O governo vai ter que prestar contas à sociedade, vai ter que pacificar o país, vai ter que estabelecer novo diálogo, inclusive com setores da oposição, para que o Brasil volte a encontrar um caminho de crescimento, de prosperidade social. É isso que eu queria deixar aqui hoje, fazendo um apelo sincero aos PMDBistas que estão naquela comissão, aos membros de todos os partidos que reflitam. O Brasil está precisando de cada um de nós aquilo que nós temos de melhor e não de pior. O Eduardo Cunha está oferecendo o que tem de pior, de mais rancoroso para o Brasil. Em troca, nada contra o Eduardo Cunha, vamos oferecer o que temos de melhor. Que os democratas possam votar naquela comissão, atendendo à Constituição e por justiça. E que os plenários da Câmara e do Senado possam pacificar o país com a saída democrática para a crise. Muito obrigado.